Fala galera, professor Ramon Gadelha, vamos aqui hoje estudar mais uma partezinha da reprodução humana, que é a produção do gameta feminino. Dessa vez a gente chama essa gametogênese feminina de, olha aqui o nomezinho, ovulogênese. Agora vamos reter toda a atenção aqui para o quadro para que a gente entenda esse processo de formação dos gametas, que já adianto para vocês, é muito mais complexo do que a formação do gameta masculino, tá? E aí vocês vão vendo os detalhezinhos que vão aparecendo. A começar, vê que coisa interessante. Enquanto que nós, homens, começamos a produção dos nossos gametas a partir da puberdade, vocês, meninas, mulheres que estão aí nos assistindo, já começa essa formação ainda na barriga da mãe de vocês. Aonde é que isso acontece? A produção de gametas vai acontecer exatamente no ovário, ou seja, nas suas gônadas, beleza? Agora, o início desse processo, como eu falei, acontece ainda quando você estava na barriga da sua mãe. É isso mesmo. Ou seja, quando a gente está lá no processo de desenvolvimento embrionário, as células germinativas elas já começam a se diferenciar para formar os gametas. Só que, claro, esses gametas eles não estão prontos ainda, nem na fase embrionária, muito menos ainda quando você nasce. Isso só vai acontecer a cada ciclo menstrual e ainda digo mais, se houver fecundação. Vamos entender com calma, veja. Quando eu digo aqui início, o início começa mais especificamente a partir do terceiro mês do desenvolvimento embrionário. Então, ali por volta do terceiro mês é que inicia a formação dessas células. Ramon, que células são essas iniciais? Sempre essas células germinativas iniciais, elas têm aquele nomezinho que a gente dá a gente bota o sufixo gônia ou simplesmente gônia, mas como a gente está falando de ovulogênese, o nome dessa célula aqui vai ser a ovogônia, beleza? Lá na espermatogênese, ou seja, na produção do gameta masculino, essa célula aqui ela se chama espermatogônia. Então esse sufixo aqui, gônia, é comum para ambos. Então você pode chamar de gônia ou ovogônia, se você estiver falando mais especificamente sobre esse processo. Tá, essas gônias ou essas células germinativas, elas são haploides ou diploides? Diz para mim, galera, vai. Essas células daqui, elas são células diploides, 2N, ou seja, numa célula humana a gente teria 46 cromossomos, 23 que veio de papai e os outros 23 que veio de mamãe, ou seja, gametas masculinos e femininos que se fundiram, se fecundaram para formar o zigoto. E aí, após a formação do embrião, esse zigoto foi se dividindo, e em um momento específico, por volta ali do terceiro mês, essas células já chamadas de ovogônias começam a se dividir. Ramon, como assim começam a se dividir? Uma célula 2N, ela vai se divide e forma outras duas 2N. Ou seja, isso aqui são células iguais a essa daqui. Então, a gente tem nesse processo aqui uma divisão que a gente chama de... Qual a divisão? Isso é a mitose. Então, eu estou multiplicando essas células. Inclusive, esse período aqui é chamado de período ou fase de multiplicação. Ramon, quando é que isso acontece? Ainda na barriga da mãe. Beleza? Então, a gente está aqui ainda no processo de desenvolvimento embrionário. Beleza? Só que ainda na barriga da mãe, essas células aqui, ou essas ovogônias, elas começam a crescer em tamanho. Só que o que é interessante, em cada ovário já formado, essas células estão se multiplicando, sofrendo mitose, e aproximadamente a gente vai ter aqui nessa multiplicação a formação algo em torno de umas 500 mil ovogônias. Ou seja, em cada ovário, então vamos estar aqui, ó, 500 mil células por ovário, tá? Então a gente tem uma quantidade enorme de células aí que se transformaram em ovogônias. Essas células daqui, elas começam a crescer, elas começam a se preparar para se dividir. Ou seja, elas passam por G1, aí passam por S, que é aquela fase de duplicação do DNA, passam por G2 e nesse processo que está acontecendo com ela? Ela está crescendo. E aí, nesse momento, não houve divisão. Então, aqui eu ainda tenho uma célula 2N. Só que o que é que aconteceu? Ela cresceu. Aí ela não se chama mais ovogônia ou gônia. Agora é o cito 1 ou, como a gente está falando de ovulogênese, é o ovócito 1, o ovócito primário.
beleza? Então eu tenho aqui o cito 1. Ainda durante esse período pré-natal, essa célula inicia a divisão dela. E aí é quando a gente fala de iniciar a divisão, nesse caso aqui, eu já estou falando da meiose, ou seja, ela inicia a meiose 1. E aí quais são as etapas da meiose 1? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Ramon, ela faz tudo isso? Não. Ela começa a fazer a prófase 1 e para. Ou seja, ela estaciona essa divisão na primeira etapa da meiose 1. Então, de novo, eu tenho aqui o início da meiose 1. Lembrar que a meiose 1 é um processo reducional, só que ainda a célula não vai se dividir, ela está se dividindo. E ela estaciona, vou botar aqui de outra cor para chamar a atenção, ó. Ela estaciona, vou botar aqui assim, ó, para em prófase 1. Então essa divisão, ela é interrompida justamente durante a prófase 1. Aí o que acontece? Aí você vai terminar o seu desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal, vai nascer, vai passar por toda a sua infância. Quando você chegar na puberdade, aí agora a gente tem o processo de continuidade dessa divisão. Então você fica todos esses anos aí paradinho em prófase 1, ou paradinho em prófase 1. Quando chega a puberdade, aí você vai ter uma descarga de hormônios. Que hormônios, Ramon? FSH, LH, mas principalmente aí a gente está falando do FSH. E o FSH é um hormônio que é chamado de folículo estimulante, que ele vai estimular a formação do folículo ovariano. E aí nesse processo, esse ovócito 1, ele termina a meiose 1, ele passa por metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí quando ele termina a telófase 1, formam-se duas células. Nesse caso, essas duas células vão ser N e N. Vou botar aqui pequenininho, N e N. Essa célula daqui, observa que uma regrediu, ela atrofiou, ficou pequenininha, e essa daqui, ela ficou com um volume citoplasmático maior. Essa célula pequenininha, ela recebe o nome, vou chamar ela aqui, ó, ela recebe o nome de corpúsculo polar. Na verdade, esse cara daqui vai ser o primeiro corpúsculo polar, beleza? Esse corpúsculo polar, também chamado de polócito ou primeiro polócito, é uma célulazinha que regride em tamanho. E essa daqui, ela é chamada de ovócito 2, ou cito 2, ou ovócito secundário, beleza? Aí o detalhe que eu queria que vocês entendessem, presta atenção. Até aqui, vou botar aqui assim, ó. Até aqui, ou seja, até a prófase 1, a gente está falando aqui do período pré-natal. Deixa eu corrigir aqui. Período pré-natal. Ou seja, isso daqui até a prófase 1 aconteceu antes de você nascer. O que vai acontecer daqui para frente ocorre justamente no período pós-natal. Mais especificamente quando? A partir da puberdade. E aí se liga, veja. Vocês nascem com mais ou menos, aproximadamente, tá? Isso aqui obviamente é um valor aproximado, mais ou menos uns 500 mil ovócitos 1 em prófase 1. Durante vocês nascem com essa quantidade e quando chega a puberdade, a cada ciclo menstrual, mais ou menos aí uns 10 a 15, né? Se fala aí alguns autores em 20 ovócitos desses vão partir para esse ciclo final da ovulogênese. Ou seja, você, a cada ciclo menstrual, você vai desenvolver esses ovócitos para tentar permitir que esse cara possa ser liberado e, consequentemente, esperar o espermatozoidezinho para fecundar. Caso não aconteça a fecundação, esse ovócito, né, já prontinho aí, ele vai ser degenerado. Caso aconteça a fecundação, ele termina o processo. Como assim, vê? Beleza. O ovócito 1 se dividiu. Terminou a metáfase 1, a anáfase 1, telófase 1. Virou o ovócito 2. N e N. Uma dessas células regride e vira o primeiro corpúsculo polar ou polócito 1.
E esse cara aqui virou ovócito 2. Esse ovócito 2, ele vai iniciar a divisão seguinte, que é a meiose 2. E essa meiose 2, a gente tem que lembrar que ela é um processo equacional. Então, enquanto que a meiose 1 ela reduz o que era 2N vira N, a meiose 2 ela vai ser equacional, não vai ter mais redução de número de cromossomos, beleza? Só que qual é o detalhe? Esse cara começa a prófase 2, metáfase 2, aí quais seriam as outras fases? Anáfase 2 e telófase 2. Só que ela não completa essas duas últimas fases. Ela para em metáfase 2. E ela só vai concluir essas outras duas fases se o espermatozoidezinho chegar. Então, quando a gente fala em ovulação, a gente fala na liberação do ovócito 2, em que fase? Na metáfase 2. E isso só é concluído se houver fecundação. Vamos colocar essa observação? Esse cara daqui, ele para em metáfase 2. E aí, se houver fecundação, ele conclui. Caso não, esse cara vai ser degenerado. Né? Se fala ali algo em torno de 24 horas a 48 horas após a ovulação, se não tiver gameta masculino, esse cara vai ser degenerado. Aí, essa célulazinha daqui, ó, galera, na verdade, ela continua sendo, ela não completou a divisão ainda, ela continua sendo o ovócito 2. Mas a gente normalmente chama, né, ou popularmente chama essa célulazinha aqui que vai ser liberada de ovócito secundário ou simplesmente óvulo. Só que a outra célulazinha que se forma, né, esse cara daí é chamado de corpúsculo polar também. Seria o segundo corpúsculo polar. Na verdade, esses caras aqui que se formam, todos esses seriam os segundos corpúsculos polares que estão se formando. Então, esses caras daqui, todos eles, que a gente chama de corpúsculos polares, todos eles vão ser o quê? Vão passar por um processozinho, por uma etapazinha de degeneração. Esses caras serão degenerados. Ou seja, todas essas células vão morrer. Alguns casos pode acontecer dessa célula se degenerar antes de sofrer essa divisão. Mas se acontecer a divisão, ou seja, se ele concluir a meiose 2, formar dois novos corpúsculos polares, essas células vão ser degeneradas. O que é que interessa para a gente? Entender que o que vai ser liberado a partir de uma ovogônia que começa essa divisão é somente um ovócito secundário. E esse ovócito secundário está em que fase? Na metáfase 2. Lembrando que esse processo daqui acontece a cada ciclo menstrual. A partir de onde? Da puberdade. Ou seja, a cada ciclo menstrual. Beleza? Eu tenho aqui o período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação ou amadurecimento. Lembrando que, no caso da mulher, existem interrupções durante a ovulogênese. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Ramon, termina aí? Não. Mas eu vou fazer o seguinte. Como a gente vai ter uma aula, só sobre ciclo menstrual, eu vou falar as modificações que acontecem nessas célulazinhas nessa próxima aula. Uma vez que o nível de complexidade ela é muito maior e esse quadro vai ficar pequeno. Por hoje, eu quero que vocês entendam que a ovulogênese é um processo que passa por essas interrupções e resulta na formação, a partir de uma ovogônia 2N, um ovócito secundário parado em metáfase 2 em N. E aí, aí é uma observação que eu já falei, vou botar aqui assim, ó, esse asteriscozinho, vou botar ele aqui, ó. Esse ovócito 2, ele tem duas possibilidades. Se não houver fecundação, sem fecundação e com fecundação. Se não houver fecundação, o que acontece com esse ovócito 2? Esse ovócito 2, em aproximadamente 24, 48 horas, ele vai ser degenerado. Se houver fecundação, aí esse cara que está em metáfase 2, ele conclui a sua divisão celular, a sua meiose 2. Aí vira o óvulo propriamente dito. Aí a gente tem aqui, então assim, ó, finaliza a meiose
2. Beleza? Ramon, meu Deus, calma, eu ainda não entendi. Galera, dá uma olhadinha aqui nessa animaçãozinha para a gente entender o passo a passo da ovulogênese. Veja, uma célula germinativa, que a gente chama de ovogônia, beleza? Lá durante a gravidez ainda, essa célula começa a se multiplicar. São as ovogônias, estão elas aqui, ó, período de multiplicação. Cada ovário vai formar mais ou menos uns 500 mil ovogônias. Essas células vão passar a crescer, período de crescimento, então a célula está crescendo, passou por G1, S, G2, mas não se divide, virou o ovócito primário. Então essa célulazinha aqui é chamada de ovócito primário. Aí ela passa pela meiose 1, pela prófase 1 e para. Durante esse processo, o que é que acontece? Essa célula, ela vai passar até a puberdade quando ela inicia a sua terminalização. Durante a meiose 1, essa célula se divide e vira o primeiro corpúsculo polar e o ovócito secundário. Esse ovócito secundário agora ele sofre uma meiose reducional. Essa outra célulazinha aqui é chamada de polócito secundário ou segundo corpúsculo polar. Essa célula aqui também pode se dividir, virar os outros corpúsculos polares também. Esses polócitos ou essas células que regrediram são células que vão ser degeneradas. E essa célula agora N, observa que eu estou representando por um cromossomozinho apenas aqui. Tinha 2, virou 1. Mas na verdade, se a gente pensar na célula humana, seriam 46 cromossomos que viraram 23. Essa célula aqui vai continuar o processo de divisão e o restante vai desaparecer. Lembrando que ela está aqui nesse momento em metáfase 2. Se houver a fecundação, aí essa célula vai de fato concluir o seu processo, né, de meiose, né, o seu processo meiótico, para que haja aí a formação do zigoto ou célula ovo. Beleza? Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha.